Hoje eu fico feliz da Jacira estar aqui assistindo o culto com a irmã dela, o Nene, meu amigo. Nós jogamos bola desde os 11 anos junto com o Nene. Também fico agradecido para os meus amigos que não estou reconhecendo da minha época, faz 25 anos que nós fomos embora daqui. E é uma alegria estar aqui falando de Jesus. É o único que pode mudar a tua história. É o único que pode transformar o teu casamento. É o único que pode te dar vida e vida em abundância. A Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando nós conhecemos a verdade, nós caminhamos num caminho que leva a eu e você a ter vida. E vida com Jesus é vida maravilhosa. Não precisa droga para ser feliz, não precisa bebida para ser feliz. A presença de Deus em nossas vidas faz eu e você sermos felizes com o pouco que nós temos, com o pouco que nós sobrevivemos, mas com a presença de Deus nós somos muito felizes. Amém? Talvez você chegou triste nessa noite. Talvez teu problema é uma doença e tu acha que não tem cura. Talvez está desenganado pelos médicos. Mas o Deus do impossível está aqui nessa noite. O Deus que vai fazer o possível, que vai fazer você sair daqui não como você entrou, mas sair daqui diferente. Sair daqui com a presença de Deus no teu coração, sendo outra pessoa transformada. E você vai falar: meu Deus, o que aconteceu comigo? É o que eu recebi há 24 anos atrás, o Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Por gentileza, pega a sua Bíblia, Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas 4, versículo 18. Jesus, nesse texto, na sinagoga de Nazaré, ele leu esse texto porque estava declarando aos publicanos, publicamente naquela época, que ele era e tinha vindo para o mundo para salvar o mundo. Ele falou nesse texto muito interessante. Jesus, ele volta para Nazaré, sua cidade, entra na sinagoga no sábado e recebe o livro do profeta Elias. E o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. No sábado, Jesus, ele lê essa mensagem numa sinagoga para anunciar que ele estava voltando, que ele estava começando o ministério para salvar uma humanidade que estava em perigo, que estava em situações difíceis. Mas eu queria que você ficasse em pé agora, por gentileza, para a gente fazer uma oração. Aqueles que puderem, por gentileza. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: se não fosse você, eu seria a pessoa mais linda dessa noite. Aleluia. Glória a Deus. O cristão por si é lindo por natureza. Que o brilho de Cristo e o bom perfume que nós inalamos faz nós mesmos assim, meio narizudinho, olhinho grande, ficarmos bonitos na presença de Deus. Amém? Eu e você, nós somos referência para onde nós andamos, como nós falamos e como nós agimos, porque nós somos mais vistos de qualquer coisa, qualquer pessoa que não segue nenhum caminho, nenhuma religião. Nós somos vistos por pessoas que têm um caráter diferente, transformado. Mas pastor, está me falando que eu não era assim? Eu particularmente não era. Era arrogante, brabo, ruim. Tinha muitos recalques, muitos problemas. Mas eu entendi que Jesus, o brilho dele, o bom perfume dele, faz eu e você sermos diferentes aonde que nós convivemos e aonde que nós estamos. Então eu queria que tu colocasse a mão no seu coração e que você fizesse como a pastora Rose fez.
pedisse para alguém que não está nessa noite, para alguém que ficou com um problema na sua casa, talvez ficou chorando, talvez você teve uma briga na sua casa nessa noite, talvez teve algo que aconteceu que não agradou o coração de Deus, mas que você ore por essa pessoa, como a minha esposa fez pelo seu marido, pedindo que a bênção do Senhor, a mão poderosa, a potente mão do Senhor, que toque nessa pessoa, que essa pessoa, mesmo em casa, nesse momento, através dessa pregação, como aquele centurião chegou para Jesus e falou: eu estou com um funcionário doente. Jesus falou: vamos até a sua casa. Ele falou: não precisa, apenas uma palavra. O Senhor me dando apenas uma palavra. E a Bíblia diz que naquele mesmo instante que Jesus deu a palavra, aquele homem foi curado da sua casa. E eu creio que os seus, nesse momento, estão sendo curados. Aleluia. Senhor Deus, nós oramos e abençoamos a tua igreja. Uma igreja viva, uma igreja abençoada, uma igreja que inala o teu perfume, Senhor, uma igreja que transmite paz. Aqui nós estamos numa terra distante de onde nós moramos, mas a tua palavra diz que aonde nós buscarmos, o Senhor está em todo lugar. A tua palavra diz que é para nós anunciarmos o evangelho a todos os povos, ensinando tudo que o Senhor tem nos mandado, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E certamente o Senhor está convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu creio que o Senhor está conosco todos os dias, Senhor, com cada um que está orando nesse momento, que o Senhor está ouvindo essa oração, que o Senhor está ouvindo o clamor, Pai, dessa pessoa que está orando por alguém da família, por um amigo, por um pai, pela sogra, Senhor. Pai, no nome de Jesus, ouça a oração dos teus filhos, que haja milagre nesse instante na sua casa, aonde que essas pessoas estiverem doentes no hospital, que haja cura neste momento, no nome de Jesus Cristo, o Senhor. E nós te agradecemos por estarmos aqui retornando, falando do que o Senhor fez na minha vida, na minha casa, na minha família, para que toda honra, toda glória, todo louvor, exaltação é para ti nessa noite, Senhor. E nós te adoramos com uma linda salva de palmas para o Senhor. Aplausa acima da sua cabeça. Aleluia! Pode se assentar, amados. Aleluia. A palavra de Deus, ela nos conforta ao dizer que é sempre possível recomeçar, e sempre é possível fazer tudo de novo, novamente. É isso que o Espírito de Deus faz em nós. Ele nos encoraja e nos reinventamos a sermos novos outra vez. Não é porque teu passado teve problemas, não é que você foi rejeitado na sua casa, ou você foi um ex-viciado, um ex-drogado, que o Senhor não vai fazer tudo novo na sua vida. A Bíblia, ela é bem clara que Ele chama: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E Ele continua dizendo: aprendei de mim. Jesus fala: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E Ele continua falando: e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. E Ele continua falando: meu fardo é leve e meu jugo é suave. Quando eu era ateu, eu não entendia que tinha alguém a não ser meu pai e minha mãe que me amasse tanto assim. Quando eu não conhecia Jesus, eu imaginava que a minha mãe é que me amava mais de tudo neste mundo. Mas quando eu cheguei no fundo do poço, numa situação degradante, uma situação perversa, um alcoolismo muito profundo, brigas, cadeia, tráfico, viciado em drogas por 7 anos em Floripa, desleixado, jogado, eu achei
que o único que poderia me ajudar na época que o meu pai já tinha falecido era minha mãe querida. Mas através da oração de alguém, da minha sogra, da minha mãe, da minha esposa, alguém estava orando pelo Paulo. Alguém ainda acreditava que o Senhor poderia fazer uma mudança grande no coração dele. Se você chegou desse jeito nessa noite, com problema de alcoolismo muito severo, ou com problemas com drogas, ou briga no seu casamento, se você crer, hoje é o dia de Deus transformar a tua história. A Bíblia diz em João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No versículo 36 de João 8, verdadeiramente se o Filho de Deus vos libertar, nós seremos livres, nós vamos ser livres. Quer dizer então que eu não era livre? Costumava falar antigamente, eu bebo com meu dinheiro, eu uso cocaína com meu dinheiro, eu sou livre, faço o que eu quero. Não, eu não era livre, eu era escravo. Eu necessitava daquilo para tentar buscar uma alegria, para preencher um vazio que existia no meu coração. Mas quando eu entendi que o amor de Deus, que o amor de Jesus cobra multidão de pecado, eu entendi que a liberdade verdadeira era entregar a minha vida para Jesus e deixar Ele trabalhar no meu eu, no meu ego, e deixar o Senhor tomar conta do meu caminho, porque Ele fala, eu sou o caminho, quem me segue não andará em trevas. João 8,12 ele fala bem lindo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, a luz da vida. E depois que nós entendemos que nós temos que ler a Bíblia, quando a gente se converte, começa a ler, a gente entende que a palavra que liberta, ela cura, a palavra é Deus falando, é o próprio Senhor. E quantas vezes eu e você erramos por falta de conhecimento? O próprio Jesus fala que eu e você nós erramos por não conhecer as Escrituras. Por falta de conhecimento vocês erram. E a Bíblia é bem clara, ela fala assim, a palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Então o caminho que nós começamos a seguir quando nós aceitamos Jesus, é um caminho de paz, é um caminho de bênção, é um caminho de prosperidade, é um caminho onde há perdão, onde há amor familiar, onde as brigas vão embora. Porque o inimigo de Deus, João 10, fala assim, ó, eu vim para roubar, matar e destruir, pastor. O inimigo veio para roubar teus sonhos, veio destruir teu casamento. Mas Jesus fala no próximo versículo, eu vim para dar vida e vida em abundância. Aleluia! Vida em abundância é você ser feliz, mesmo na escassez, quando você divide ovo com a própria esposa, e eles oram e abençoam, e eles alimentam aquele ovo, aquele pouquinho de arroz, e fala assim, o Senhor é o meu pastor, e de nada me faltará. O Senhor, quando está conosco, Ele transforma um homem rude, um homem violento, num bom pai de família. Talvez tu pense, eu nasci assim, eu nunca consegui mudar, eu vou ser sempre assim. Meu pai era assim, eu vou ser assim, grosso, malcriado, ruim. Faça o que eu quero, dinheiro é meu, querido. Deus pode mudar essa situação, esses teus pensamentos. A Bíblia é bem clara, pastor, que o próprio Deus, o próprio Senhor fala assim, que os planos que eu tenho para vós, para mim e para você, são planos de paz, não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. O maior futuro é quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. A esperança que estava morta em nosso coração,
não sei o que eu vou ser, a minha vida acabou, meu casamento acabou, vou tirar minha própria vida. Eu fiz um seguro de vida para tirar minha própria vida. Quando eu usava tanta cocaína, no outro dia eu chegava em casa, a minha filha pedia pão, e não tinha pão para comer em casa. Isso em Floripa. Eu fiquei 5 anos depressivo, porque eu era locutor de rodeio aqui, gostava da Extrema, gostava de pescar, caçar, e fomos para uma capital muito grande. Chegando lá, eu queria voltar, ela falou, não, pode voltar sozinho, mas nosso coração era muito grande, tínhamos uma filha só, naquela época, a Daisy. Hoje ela tem 35 anos. E aí ela com 10 anos falava, pai, cadê a chimia, cadê o doce? E eu lembrava que tinha gastado meu salário todo em drogas. Bebidas, droga, porque é um abismo, querido. Entenda, eu só bebo uma cervejinha, amém, se tu se controla, tudo bem, é você tem livre-arbítrio de fazer o que bem quer, mas uma cervejinha que eu bebia me chamava outra, e cocaína, e prostituição, mulherada, e o dinheiro ia embora, achava que eu era livre, mas eu era escravo, e a família passando necessidade, passando fome. Aí a minha filha falava, pai, não tem uma chimia, não tem um doce, nem de abóbora. Aí eu saí igual louco no outro dia. A cocaína ela é boa quando você usa na hora, mas depois no outro dia ela o inimigo de Deus coloca, se mate, você não vale nada, se joga debaixo do carro, se joga da ponte de Floripa, se enforca. Tudo isso passou na minha cabeça, tudo. Quantas vezes eu peguei uma faca, colocava, enfiava a faca, mas doía, eu parava. Por isso que as pessoas se matam enforcado, porque não dá tempo de voltar atrás. Mas através de alguém orando, os planos que Deus tinha para a minha vida e para a minha família, eram planos de paz, para nós vivermos o melhor de Deus que nós estamos vivendo hoje. Não pare de orar pela sua família, não pare de orar pelos seus filhos, não pare de orar para o seu marido, mulher, não pare de orar para a sua casa. Hoje eu posso dizer que a minha filha mais velha, nessa turbulência, veio ela engravida da Gabi, hoje ela tem 24 anos, formada em Direito, administra a nossa empresa, hoje nós somos empresários em Floripa, ela administra toda a empresa, saiu do fora para administrar a nossa empresa. E a mais velha médica, pagou a faculdade da mais nova. A nossa casa, eu e minha casa, hoje nós servimos ao Senhor da glória, um Senhor que dá vitória, um Senhor que muda a vida, um Senhor que muda a casa, família. E eu vejo as famílias sofrendo, mas o coração é duro. Ezequiel 36, Jesus, a Bíblia diz que Ele pega esse coração duro que você está hoje, não está querendo abrir esse coração, está assim, mas Ele é Ele, eu sou eu. Deixa Deus abrir teu coração, tirar esse coração de pedra. A Bíblia diz que Ele coloca um coração de carne e dá um espírito novo. Esse espírito significa o Espírito Santo de Deus, que Ele vai te dar domínio próprio. Em Gálatas 5 fala, Ele te dá domínio próprio para tu dizer não para as drogas, não para a bebida, não para as coisas erradas que não agradam a Deus. Os frutos do Espírito: mansidão, domínio próprio, amor, benignidade, bondade, fidelidade. Casamento tem que haver fidelidade. União a dois, é um corpo só. Se você faz coisa errada, machuca ela, ou ela faz coisa errada, machuca o outro corpo. Vocês são um só. O casamento só vai ser próspero, abençoado, quando vocês entenderem. Fidelidade é uma união como uma aliança, não tem ruptura. Você casou, é para a sua esposa, ela casou para o seu marido. Antes do teu encontro com Jesus, não entendia, vivia amaldiçoado, vivia com problema, vivia nas coisas que não agradavam a Deus. E o Senhor, Ele começa a mudar
no meu coração muitas coisas. Eu quero começar falando que nós vivemos hoje numa geração ferida, pessoas machucadas emocionalmente, espiritualmente também, financeiramente também e até fisicamente. Muitos sorriem por fora, mas estão quebrados por dentro. Quantas pessoas que eu e minha mulher nós aconselhamos, por fora uma aparência de casal maravilhoso, mas quando nós começamos a conversar com os casais, começamos a entender que a maldição, ela se traz quando há infidelidade no casamento. Essa maldição, ela vem de fora para o casamento, e aí as coisas começam a andar, voltar, e não dá certo, as coisas não funcionam. E eu e minha esposa, nós oramos, aconselhamos, e muitos que entendem que precisa abrir o coração e deixar o Espírito Santo trabalhar no coração deles, são transformadas a família, a vida deles são transformadas. Apocalipse fala que o Senhor está à porta e bate. Ele está batendo no teu coração nessa noite. Se você abrir o seu coração, Ele vai entrar no seu coração. Ele vai fazer morada no seu coração. Ele vai cear contigo, Ele vai amanhecer com você, Ele vai tomar café com você, Ele vai caminhar com você, Ele vai andar com você. Quando você for dormir, o Espírito Santo vai dormir com você, aleluia! Aonde a luz, as trevas não prevalecerão. A luz do Senhor é quando nós deixamos o Senhor entrar no nosso coração. Mas eu entendo, eu tenho Deus do meu jeito. Claro, todo mundo tem uma fé, crê do jeito. Mas quando vocês entenderem que nós temos que abrir o coração de uma tal forma, para que o Senhor entre no nosso coração e faça uma morada definitiva, e você comece a afastar do mal as palavras torpes que você falava, tu começa a deletar do teu vocabulário, começa a falar palavras abençoadas, palavras que edificam, palavras que venham a edificar o teu próximo. Você começa a entender. Aí eu entendi, o Espírito Santo está dentro de mim. Tem uma boa notícia. O Evangelho que Jesus, Ele não veio apenas para levar ao céu. Ele veio para transformar a nossa vida aqui na terra primeiro. Não pense, quando eu ficar velhinho eu vou aceitar Jesus para ir para o céu. Não. Deus, o nosso Senhor Jesus, Ele quer transformar a tua vida aqui na terra. Nós moramos, hoje nós moramos numa das cidades circunvizinhas de Florianópolis. Montamos uma empresa de gastronomia. Essa é uma terceira maior ali no sul. Deus colocou a mão. A minha filha fizemos 2 eventos grandes agora no final de semana, dia 15. Eu vim para cá para ajudar o Iago a fazer o casamento do Iago. Tivemos a ajuda dos irmãos aqui que nos ajudaram. Mas antigamente nós morávamos no sul da ilha, dava 25 quilômetros do centro. Quantas vezes, pastor, eu tinha que ir a pé, porque tinha gastado todo o dinheiro nas drogas e bebida. Eu ia a pé, quantas vezes? 25 quilômetros, com medo da polícia, com medo de outras pessoas, porque não tínhamos dinheiro para pagar um ônibus, não tinha, porque eu não entendia que o Evangelho são boas novas, são boas notícias. Quando eu entendi que o Evangelho era boas novas e abri meu coração para Jesus, eu comecei a receber boas notícias. Nossa vida financeira foi transformada. Demorou? Demorou. Porque o Senhor precisa moldar certos caráteres. Eu costumo dizer que todo viciado é mentiroso. Vende a mãe, vende o pai para conseguir drogas. Mas eu tinha meu trabalho. Eu tinha um trabalho muito bom. Eu era garçom do governador na época.
Eu tinha uma bicicletaria aqui, era locutor, montei uma bicicletaria em Floripa, eu fali a bicicletaria, tudo em droga, troquei pneu, bicicleta, tudo em droga. Olha onde que eu cheguei, queridos. E a mulher trabalhando, levando o resto de comida que sobrava no restaurante para alimentar a minha família. E eu achando que era o tal, que era o certo, eu faço o que eu quero. Querido, sabe o destino de uma pessoa, como eu pensava? É a morte. Morte espiritual, morte fisicamente. O meu destino, o Edinho, ele saiu daqui de Extrema e foi em Florianópolis, falou assim: eu vou ver o que fizeram com o Paulo, viraram o Paulo do lado avesso. Ele não acreditou quando eu pedi perdão para ele, que quando eu fui embora eu dei um tiro no Edinho, olha para tu ver, era louco, era doido. Graças a Deus que ele se jogou no chão, não aconteceu nada, graças a Deus. Agora até hoje peço perdão para Deus. Queridos, fui embora. É porque Deus tinha um propósito na minha vida. Elias, vejam bem, está na Bíblia, Elias, quando ele fugiu de Acabe e de Jezabel, Deus pegou e levou ele foi para uma caverna, se escondeu, no lado do rio Querite. Mas Deus, ele sabia onde que estava, falou: fica aí, eu vou te alimentar. Mandava couve, levava comida. E Elias, o medo paralisou Elias. O medo muitas vezes paralisa eu e você a não cumprir o propósito que Deus tem para a nossa vida. Elias, a Bíblia diz que quando Deus falou com ele: Elias estava deitado, pastor. Quer dizer que quando nós deitamos é porque nós desanimamos. Temos que deitar sim para dormir, descansar nosso corpo, sim. Mas Elias, ele desanimou de um tanto que ele parou, com medo de Jezabel e Acabe matar ele. Mas Deus falou assim: Elias, levanta, Elias. Vai até uma certa cidade, lá vai ter uma viúva que vai sustentar você. Já tinha acabado o rio, não tinha mais água. Os corvos não estavam mais alimentando. Ele estava ali esperando o quê? A morte. Tem momento que eu e você, nós ficamos esperando a morte, vai dar certo, aqui é o meu lugar, aqui é o meu lugar. Tem momento que Deus arranca a gente, como fez com Elias, arrancou Elias e falou: Elias, vem aqui, ó. É uma mulher na época, uma viúva sustentar. Como ele pensou? Como? Deus acho que pirou. As viúvas que eram sustentadas pelas pessoas. Tem momento que Deus arranca a gente de certo lugar, arranca você de certo meio de pessoas que te levam para o buraco. Deus quer arrancar pessoas que estão no lado do abismo e não estão entendendo onde que estão indo. Deus quer mudar pessoas nessa noite. Talvez tu está perto de cair no abismo e não se ligou ainda. Deus nessa noite quer te tirar de alguns lugares insanos, lugares ruins, para te colocar perto de pessoas boas. Então não deixa o Espírito Santo ficar de lado, agarre ele, vai junto aonde o Senhor quer levar você. Talvez o Senhor tenha planos de paz, não de mal para a tua vida, mas você fica deitado, fica esperando uma resposta, talvez de um profeta ou da Bíblia, mas Deus já está falando: saia desse lugar, esse lugar é perigoso. Quantas vezes eu fiquei em lugares perigosos? E o Edinho chega em Florianópolis. E no dia que ele chegou em Florianópolis, pastor, estava abrindo um culto de oração. Nós éramos diáconos na época. Nós casamos, nós não éramos casados. O pastor lá fez nós casarmos. Na lei de Deus, na lei do homem, você que não é casado, casem, não fiquem em fornicação. Senão as bênçãos não chegam até você. Entendam, nós temos que estar casado. Você que está junto, casem, pede para o pastor fazer um casamento. Casem, sejam fiel. E ali nós casamos, fomos diáconos. E eu estava abrindo o culto, eu vejo o Edinho entrando. Aleluia. Eu comecei a chorar. Eu desci, fui lá, abracei o meu irmão. Eu falei: eu não consegui falar pessoalmente, perdão, mas você sempre me ajudou, tirou da cadeia, me tirou de lugares perigosos, e eu fiz aquilo contigo, me perdoa.
Ele me abraçou e falou: Paulinho, você mora no meu coração. Ele ficou uma semana em Floripa, nós saímos juntos. Ele falou: não acredito, você era tão ruim, cara, como que tu mudou? Eu falei: foi o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Foi Jesus que mudou minha vida, Edinho. Eu podia estar morto, eu tive um encontro genuíno com Cristo. Na quinta vez que eu entrei numa igreja, eu estava numa situação degradante, começo de cirrose no fígado, mas não tinha parado de beber. A minha mulher, ela encontrou Jesus primeiro e começou a orar, buscava Deus, e eu de ciúme, era muito ciumento, eu fui ver aonde que ela ia. Eu falava: vai lá ficar com o pastor. Olha só onde que a mente do ser humano sem inteligência do Senhor chega. E eu fui a primeira vez drogado e bêbado. Fui, me receberam tão bem na porta. É muito interessante estar o recepcionista na porta. Me abraçaram, falaram: olha, nós te amamos. Nem meu pai, nem meus familiares não falavam mais que me amavam. Ninguém me convidava mais para a festa. Eu bebia toda a bebida e arrumava briga no final ainda. Era discriminado, era deixado de lado. E aí eles falaram: ó, Jesus te ama, nós também te amamos. No outro domingo, eu falei para ela: não vou beber hoje, eu quero ir na igreja. Mas mesmo assim fui bêbado novamente. Porque o bêbado, pastor, ele inventa churrasco no domingo, ele inventa dança, ele inventa festa, sabe o quê? Uma fuga para encher a cara e depois brigar com a mulher de ciúme de noite, ainda brigar. O homem cristão, ele pega a mulher, sai passear, mostrar a beleza que nós temos aqui, as fazendas, sítio, leva num restaurante, paga um almoço, passa numa floricultura, dá uma flor bonita para ela, e aí tu reconquista o coração dela novamente, reconquista o coração da esposa. Foi assim que aconteceu. Eu tive que reconquistar a minha esposa. Você começa a entender que quando você aceita Jesus, começa a ter maturidade cristã. A maturidade faz você crescer no amor, na obediência, no carinho, na bondade, na fidelidade. E tu começa a amar as pessoas muito mais que você já amava antes. Começa a presentear a esposa. Porque você, marido, você tem que ser uma pessoa carinhoso para a esposa também. E através de Jesus, na quinta vez que eu entrei num culto, quinta vez, fui na primeira, gostei, fui na segunda, fui na terceira, na quarta, eu nem me preocupava se ela ia bonita, não tinha mais nem ciúme, vamos para lá, eu já começava a cantar, levantar a mão, já achava legal, bem parecido com essa aqui, menor, era de madeira ainda, né? E aí, na quinta vez, hoje é pastor Chico, ele estava lá, era um diácono, ele falou assim, já chamava de irmão, hoje eu orei bastante, Jesus me tocou. E eu falei: tocou? O que é isso? Jesus me tocou. Amém. Entrei, bêbado, drogado, lá no fundo. Mas aquela noite foi uma noite diferente. Aquela noite foi uma noite que o Senhor ouviu a minha oração. Muitas vezes, querido, eu quero falar algo para vocês. Você não recebe porque você não pede. A Bíblia é bem clara: tudo que pedir crendo receberei. Aquele que bate, as portas se abrem. Pedindo em meu nome eu vos darei. Vários versículos, muitos. E naquela noite eu falei: se o Senhor existe mesmo, porque eu ainda não estava acreditando muito naquelas músicas, o pessoal agitando, eu estava meio inseguro. Eu falei: se o Senhor existe, como aquele homem foi tocado por o Senhor, toca em mim nessa noite. Aleluia. Naquela noite, queridos, eu falei assim: Senhor existe, toca em mim. E eu comecei a chorar naquele momento,
Mas chorar mesmo, de lágrima, lágrima. A minha filha tinha 10 anos e a outra tinha 1 aninho. A Gabi tem 24 anos, 25 anos a Gabi tem. E a minha filha, mas ela falou para a mãe, falou: mãe, o pai está chorando, o que aconteceu? Eu nunca vi o pai chorar. Sabe uma pessoa ruim? Que mordia os dedos, mordia a língua, mas não chorava. E a minha filha notou. E eu chorava. E quem quer aceitar Jesus na minha mão? A minha mão levantou sozinha. E eu falei: meu Deus, e quando vi tinha alguém me empurrando para frente, isso não era ninguém. O Espírito Santo me colocou bem na frente do púlpito, aleluia. E naquele dia, igual o Marcos Feliciano fala, eu saí voando nas asas do Espírito. Naquele dia, eu fui liberto completamente, 14 de julho de 2002. Nunca mais esqueci. Fui embora voando, saiu o peso. Porque a Bíblia diz, que eu falei do versículo, Mateus 11, 28. Vinde a mim que estão cansados, sobrecarregados. Naquele dia eu estava sobrecarregado. Mas eu fui aliviado. Saiu o peso, foi embora. O amor de Deus entrou na minha vida. E eu fui embora voando. Amor, saiu um peso, amor. Amor, o que está acontecendo comigo? Embriagado no Espírito Santo. Mas não estava mais bêbado. Estava embriagado no Espírito Santo. Chegando em casa, no outro dia, na segunda-feira. O viciado é terrível. Por isso que os olhos vê. Eu vejo a caipira, pinga dentro da minha geladeira. O inimigo de Deus, o Espírito Santo entrou no meu coração, mas o inimigo estava ao derredor. E ele achou uma brecha. Ele falou assim: vai beber. E eu abri aquela garrafa, estava aberta. Eu abri aquela garrafa, fiz uma caipira muito grande. E quando eu comecei a beber a caipira, eu comecei a vomitar. Eu briguei com a minha esposa. Briguei com ela. Você colocou água. Porque um dia eu notei ela ungir. Ela começou a ungir minha roupa. Ungir a cachaça. Com óleo. Começou a ungir. Eu falei: tem coisa errada. Colocou veneno aí para me matar, né? E já brigamos. Já arrumou uma confusão. Ela falou: não, amor, abre outra. Não coloquei nada. Queridos, eu abri a outra pinga. Fiz outra caipira. Naquela hora que eu comecei a beber, comecei a vomitar. O cheiro era muito repugnante. Até hoje eu não consigo ficar perto de cachaça, de cerveja. O pessoal hoje beberam lá na festa, mas eu estava longe, o cheiro. Depois daquele dia 14, eu peguei e joguei aquela garrafa. No dia 15, joguei a garrafa e falei: a partir de hoje, eu nunca mais quero. Mas não era eu. O Espírito Santo já dando autoridade, dando domínio próprio, para dizer: isso não me faz mais. Porque eu não sabia beber. Quem sabe beber, bebe uma ou duas, vai dormir, não incomoda ninguém. Mas eu incomodava até ir preso. Aí meu irmão tirava, ia preso, brigava, queria matar todo mundo. Fazia mal. O que faz mal, tu tem que deletar da sua vida. Ore pela sogra. Minha sogra, ela orou muito tempo. Hoje a minha sogra fala que ama mais o Paulo do que os filhos dela. Porque é o único que se converteu da família dela, que os 6 irmãos, hoje tinha um irmão dela, veio visitar ela aqui, não se converteu, eles são tudo vida torta, mas estamos orando por eles. Um dia vão mudar, aleluia. Uma semana depois eu fui trabalhar, eu trabalhava de garçom do governador. Eu fui trabalhar com a galera, eu fui usar cocaína, e eu acabei estragando toda a cocaína dos caras, quase que apanhei, porque eu vomitei em cima da cocaína deles. E daquele dia, querido, nunca mais eu consegui usar cocaína. Eu fui liberto por completo pelo poder e autoridade do Senhor sobre a minha vida. Aplaude a Jesus. Aplaude ao Senhor. Aleluia. Eu quero te falar algo nessa noite. O fim de um ciclo. Ali acabou um ciclo. Um ciclo de bebida, um ciclo de drogas, e começou uma nova caminhada com Cristo. O fim de um ciclo, escute, não significa o fim de sua história. O fim de uma estação é apenas um anúncio de uma nova etapa que Deus quer te abençoar na sua vida. Amém?
Talvez você fale, mas eu vou para a igreja, eu vou ter que largar isso. É apenas um recomeço de uma nova história que vai ser contada por Deus na sua vida. Uma nova história de bênção, de vitória para você. Aleluia! Tem momento que Deus arranca a gente onde está, leva para um lugar seguro e fala, agora você fica aqui que eu vou te abençoar. Tem momento que Deus muda o ciclo, muda até a geografia, para que Ele possa te usar naquela área, te usar naquele momento, para que você possa ter transformado e ser um canal de bênção para ajudar outras pessoas. Amém, amados? Hebreus 11, também fala, versículos 5 e 6, mas eu fiz um resumo. Quando você entra, veja bem, quando você entra no caminho da transformação divina e decide viver o processo que Deus tem na sua vida, não tem como você voltar a ser a pessoa que você era antes. Tudo é um processo. A minha filha é advogada, ela trabalha muito sobre processo. Tem processo que é uma etapa, tem processo que demora. Então quer dizer algo, nós somos pastores há 9 para 10 anos, mas nós estamos convertidos há 24 anos. Então houve um processo de maturidade, onde que você aprende a palavra, aprende a entender os princípios cristãos, e aí conforme o teu caráter, Deus vai te moldando, para chegar a um nível, onde que Deus quer que você esteja nesse nível. Amém, amados? Então tem processo na vida da gente, que alguns são mais demorados, outros são mais rápidos, mas o que é esse processo? É você deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar em seu coração, no teu caráter, nas tuas palavras, no teu jeito de amar, no teu jeito de tratar a tua família, para que você possa, amanhã ou depois, ser uma referência na sua casa, ser uma referência na sua igreja, ser uma referência no teu trabalho, ser uma referência onde você estuda. E quando o caráter moldou, foi moldando, eu cheguei para o próprio governador e falei, eu parei de beber, parei de usar droga, tinha esse problema, hoje eu estou numa nova etapa, minha mulher nasceu maneira, ele está com um aninho, eu quero mudança, eu quero voltar a estudar. E aí ele falou, o que tu gosta? Eu trabalho de garçom e ajudante de cozinha. Eu falei, eu gosto de cozinhar agora, é uma área rentável em Florianópolis. E aí ele falou, tá bom, vai fazer que eu vou pagar para você. Deus, ele usa canal de bênçãos aonde que você menos espera, para abençoar no teu propósito de Deus. Amém, amados? Deus, ele usa pessoas para investir no teu talento, mesmo pessoas que não são da linhagem cristã, mas que têm um coração generoso. E ali eu me transformei, estudei para gastronomia, hoje sou chefe de cozinha, bem renomado em Florianópolis, bem conhecido. Temos uma empresa grande, administramos cafés, restaurantes e outras empresas. Mas tudo isso aconteceu, mudança de caráter. Muitas vezes tu tem que dizer não àquele que era no tempo antigo, tu falava sim. A renúncia é uma coisa que Deus mais se agrada, quando nós renunciamos o pecado. O próprio Elias, ele chega em Israel, ele debate de frente com Acabe e Jezabel. O povo se desviou de Deus, e ele chega lá, ele profetizou que não ia chover, e mesmo assim ele chegou lá 3 anos e meio sem chuva, para restaurar o altar. Ele pediu água para pôr no altar, aonde que era escasso. Então muitas vezes nós temos que restaurar nosso altar, mesmo sendo cristão numa caminhada. Tem momentos que nós começamos a entender que nós precisamos parar e olhar aonde que nós estamos dando um passo errado, e falar, Senhor, restaura o meu altar. E quando nós abrimos o coração para Deus, restaurar nosso altar, aí começam as bênçãos de Deus vir sobre nossas vidas, sobre o nosso casamento, sobre a nossa família. E aí as bênçãos do Senhor não param de chegar, quando a restauração do altar é tocada em nossas vidas. Amém, amados?